Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast vai ajudar você a viver uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. E vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre um tema mega interessante, muito bom, seria até um tema para colocar ele no Tetelestai, mas nós vamos falar aqui nele como um episódio normal do nosso podcast, porque ele também é muito interessante para que você possa entender não somente como revelação, mas possa entender como uma prática e deve ser feita todos os dias. Jejuar e orar. Legal, né? Muita gente já ouviu sobre isso. Existem pessoas que fazem aí o jejum de Daniel, jejum intermitente, enfim, existem pessoas que estão fazendo muitas dessas práticas, né? Dentro das igrejas, dentro de casa, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas por que jejum e oração? Bom, primeiro vamos entender o que é o jejum, ok? O jejum, na Bíblia, ele vai falar de algo sobre comida. Jejuar era comer, por conta de, naquela época, a comida ser algo muito prazeroso, muito bom. Então, o jejum, nos dias de Israel, naquele tempo de Israel, era utilizado muito na comida. Eu vou jejuar, eu vou parar de alimentar o meu corpo e vou colocar um jejum em prática. Para nós, o que seria o jejum? Não deixaria de ser como era em Israel, como era com o povo judeu. Se nós fôssemos fazer um jejum hoje, muitas pessoas parariam de comer alguma coisa, deixariam de comer algo, acreditando sim que estariam fazendo um jejum espiritual. E claro, estariam fazendo, não deixaria de ser verdade. Porém, hoje o jejum está muito mais relacionado aos prazeres da carne do que simplesmente a comida. Ah, eu amo comer, é prazeroso comer. Sim, mas se você pudesse deixar de comer alguma coisa, você conseguiria. Por exemplo, um refrigerante, você pararia de tomar o refrigerante, um doce, você deixaria de comer o doce. Isso não iria matar você. Isso não iria fazer com que você perdesse as estribeiras, ficasse sem consciência, ficasse sem a mente aberta. Você ficaria louco por conta de que tirou alguma coisa valiosa, prazerosa de você. Mas vamos lá, hoje, o que seria um jejum para a nossa vida? Eu vou dizer de mim, e você vai colocar na sua vida o que você acredita que é real, o que você acredita que possa ser um jejum para você. Vamos dizer hoje que eu seja uma pessoa que ama as redes sociais, que não sai das redes sociais e fica no celular o tempo todo, fica no computador o tempo todo fica abrindo lá as redes sociais, a página de alguém, a página de outra pessoa, e eu tô lá sempre olhando a vida de alguém, olhando as notícias. Eu sou uma pessoa que é muito ligada e eu não posso ficar sem celular. Não posso ficar sem celular. Se eu ficar sem o celular durante 30 minutos eu já fico louco, por conta de que é algo que eu tenho prazer em fazer. E aí é onde entra o jejum espiritual. Se eu fizer um jejum do meu celular, ou das redes sociais, ou daquilo que traz prazer para mim, porque às vezes eu vou precisar atender uma ligação, mas eu vou fazer um jejum, por exemplo, das redes sociais. Durante 15 dias eu não vou entrar nas redes sociais, não vou olhar a vida de ninguém, não vou fazer nada disso. Ah, mas, Júnior, mas alguém... Você pode engambelar, você pode trair, você pode... vamos dizer outra palavra, você pode esconder isso das pessoas, você pode trair as pessoas que acreditam que você está fazendo jejum. Bom, isso daí é entre você e Deus. Como eu expliquei já no outro podcast, a salvação é individual e os propósitos também são individuais. É entre você e Deus. Caráter, eu já disse aqui também, caráter é tudo aquilo que você faz quando ninguém está olhando. E se você tem um caráter cristão, você vai levar o seu jejum a sério. Tá bom, fiz o jejum, estou lá 15 dias. E eu começo no primeiro, no segundo, vai bem. No terceiro eu começo a sentir uma falta absurda de olhar alguma informação, alguma notícia. E eu começo a ter
alguns problemas. Eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar nervoso e eu começo a ter vontades de abrir. Eu começo de repente a ver uma página ali no Google, uma página informativa, e de repente eu estou olhando o celular do outro para ver o que ela está olhando, ou eu começo a perguntar: e aí, você ficou sabendo de alguma coisa para as pessoas? Você ficou sabendo disso, daquilo? E aí eu começo a burlar o meu jejum, eu começo a ter algumas escapadinhas para poder saber o que está acontecendo, saber da vida de alguém, o que aconteceu, o que houve. E isso começa a implicar diretamente naquilo que eu falei para vocês, que é o prazer. Isso me dá prazer. Posso usar outro exemplo também. Eu poderia estar usando o exemplo de, vamos dizer, aqui quem gosta de novelas, né? Não perde um capítulo da novela. Todo dia assiste uma novela ou uma série. Vamos usar as duas opções aí, a série e a novela. Tem gente que não perde um capítulo, não perde um episódio. E aí, todo dia tá lá assistindo, querendo saber o que vai acontecer, porque tem prazer naquilo, gasta horas e horas na frente da televisão. A novela é um capítulo só, mas quem tem série aí, assiste aí 2, 3 capítulos, talvez até mais, faz uma maratona aí dos capítulos e não sai da frente da TV. Então essas pessoas ela têm prazer nisso. E se você colocar um jejum a respeito disso, como seria esse jejum? Eu vou assistir um só. Não vou assistir mais 4, eu vou assistir um só. Ou eu não vou assistir durante X dias. E aí você vai bem nos primeiros dias. Você deixa de assistir, mas depois você começa a ficar nervoso, a ficar curioso, porque isso é natural da carne. A carne começa a sentir essa vontade, a carne começa a sentir essa necessidade de ter aquilo novamente. E você, como já acostumou a sua carne, o seu corpo a receber todos os dias uma dose daquele prazer, você vai sentir falta, você vai sentir abstinência. E aí você vai entender também o que as pessoas que usam drogas sofrem quando estão tentando largar, quando estão lutando para parar com as drogas, com o álcool, né, com a bebida. Aí você vai entender, é a mesma situação. Aquilo que dá prazer para a sua carne, você tem que tirar. Ah, Júnior, mas por que eu tenho que fazer esse tipo de jejum e não de comida? O jejum da comida, eu já disse, é só para quem ama comer. Se você ama comer, não fica sem comer um churrasco todo dia, não fica sem comer um bifão ou alguma coisa, um doce, você não pode ficar sem tomar um refrigerante todo dia, aí você tem que fazer esse jejum, porque você não pode ficar sem, você fica doido. Tem pessoas que não tomam água, e eu sou prova viva disso, de que existem algumas pessoas que eu conheço que não tomam água, tomam refrigerante. E aí? E se eu deixar essa pessoa um dia sem refrigerante, será que ela vai sobreviver? E isso já seria um jejum interessante de ser feito, porque ela não vive sem o refrigerante. Tem pessoas, por exemplo, que não pode ficar sem comer carne. Todo dia tem que comer uma carne, comer alguma coisa desse tipo. Tem pessoas que é doce, não pode viver sem doce. Então, o alimento vai valer a pena se for dessa maneira, se for algo que a pessoa não fica sem. Aí ela pode fazer esse tipo de jejum, tá bom? Mas a maioria das pessoas fica sem os alimentos. E o jejum que seria interessante para ser feito seria aquilo que traz muito prazer a ela. Ah, Júnior, mas o que me dá prazer é fazer sexo com a minha esposa, é estar no meu relacionamento. Poxa, se isso é o que te dá muito mais prazer, se você e sua esposa entrar num consenso e vocês quiserem fazer isso, aí é problema de vocês. Vocês têm que entrar num consenso e fazer, mas e se ela não quer e você quer, aí é complicado. A palavra diz que não pode ter isso. Né? A Bíblia fala, é bem claro em relação a esse negócio do corpo. O homem tem direito no corpo da mulher e a mulher tem direito no corpo do homem, a não ser quando os dois entram num consenso e querem fazer isso. Estou dizendo isso porque me perguntaram isso, pessoal, e eu estou esclarecendo essa dúvida para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer de sexo no casamento, sem problema nenhum, é válido também. Vocês podem estar fazendo juntos aí e consagrando a vida de vocês. E agora eu vou explicar o porquê que o jejum é acompanhado de oração. Ah, é agora que fica mais interessante ainda. Já estava muito interessante, agora vai ficar mais. O jejum, na verdade, ele é então uma mortificação da carne. Eu estou tirando os prazeres da minha carne, eu estou enfraquecendo a minha carne. Quando eu tiro os prazeres, seja de alimento ou de coisas prazerosas, né? Quando eu tiro essas coisas da minha carne, do meu corpo, eu faço o meu corpo ficar fraco. Quando o meu corpo está fraco, aí eu tenho que aproveitar e fortalecer quem? Isso mesmo, cristão, o meu espírito.
eu tenho que fortalecer o meu espírito. E como é que eu fortaleço o espírito? O que é que alimenta o espírito? Aonde é que eu vou comprar mantimentos para o espírito? É no supermercado? É na igreja? É na escola? Onde é que eu compro alimento para o espírito? Não tem, não existe. Não tem como você comprar alimento para o espírito. Por isso você tem que orar. Quando você mortifica a carne, o seu espírito você tem que fortalecer. Quando o espírito está forte, é muito mais rápido e muito mais fácil você se achegar perto do Espírito Santo. Você se achegar perto de Deus, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você está entendendo agora o porquê que você tem que fazer jejum? Para que o seu corpo físico ele comece a ficar fraco, mas o seu espírito ele fique forte. Então eu tirando toda a energia, toda a força do meu corpo físico, eu fortaleço o meu espírito. Fortalecendo o meu espírito, as minhas orações são mais rápidas. Eu consigo ser atendido mais rápido, eu consigo entender o que Deus quer da minha vida mais rápido. Eu consigo fazer com que os milagres aconteçam mais rápido. Quando eu estender as minhas mãos, as pessoas serão curadas. Quando eu estender as minhas mãos, os demônios sairão, vão cair por terra, vão embora. Quando eu estender as minhas mãos, as pessoas sentirão a presença de Deus. As pessoas que estiverem perto de mim vão sentir a presença de Deus. O lenço de Pedro curava as pessoas. O lenço de Paulo, agora eu me perdi, já não lembro, mas o lenço de um dos discípulos, dos apóstolos, curavam as pessoas. As pessoas traziam roupas, traziam as coisas para que os discípulos orassem e fossem ali ministrado cura, ministrado libertação. É claro que hoje a gente não prega isso, né? Trazer roupa, trazer essas coisas, tem gente que acredita, mas a gente acredita na fé. A gente acredita na esperança, a gente acredita no Espírito do Senhor, a gente acredita no Espírito Santo, nesse tipo de cura. Mas para vocês terem uma ideia de como era tão forte a presença de Deus na vida dos discípulos, que até as suas roupas curavam. A sombra de Pedro curava as pessoas e o lenço de Paulo. Ah, lembrei! O lenço de Paulo curava e a sombra de Pedro curava. Então as pessoas se jogavam no meio da rua para que a sombra de Pedro passasse sobre eles e curassem eles. De tão espiritual que ele estava, de tão perto de Deus que eles estavam. Então é isso que vocês têm que entender. Você mortifica a sua carne, vivifica o seu espírito, dá força ao seu espírito e você consegue ajudar as pessoas. Ah, mas é difícil manter o jejum por muito tempo. Sim, eu concordo. Mas, por exemplo, eu estou sem tomar refrigerantes há muito tempo e eu consigo viver sem o refrigerante. Eu consigo viver sem doce durante muito tempo, porque eu entendi que o doce também, além de fazer mal para o meu organismo, né, o açúcar fazia mal para o meu organismo, também me impedia de eu estar chegando perto de Deus. Ah, hoje eu sou 100%, tudo que eu peço a Deus acontece, minha oração é poderosa, é suficiente para ajudar muitas pessoas. Olha, não digo que eu sou poderoso, mas eu posso dizer que muitas das minhas orações são atendidas. E eu posso dizer também que quando eu oro por alguém, pode não acontecer um milagre, mas há algo, há uma transformação, há um mover de Deus na vida dessas pessoas. E pela minha própria vida também, porque o jejum e a oração também é individual para a minha vida, para a minha salvação. Então isso implica diretamente em viver com Deus. Orar. Só por orar vai dar certo? Sim, claro que vai. Você vai orar, Deus vai te responder sem problema nenhum. Mas se você jejuar, a probabilidade de Deus responder muito mais rápido e acontecer muito mais rápido o milagre na sua vida, a transformação que você precisa, as respostas que você precisa, é certa. O Senhor responde àqueles que estão mais perto dele, com certeza, né? Isso não tem como negar. Quando você, por exemplo, está em algum lugar, em alguma fila, e você está conversando com alguém, a pessoa que está longe de você gritando o teu nome, oh, e aí, tudo bem com você? Você até responde, de vez em quando, oh, beleza, tá ok aqui. Mas a pessoa que está à frente a você conversando com você, ela é respondida muito mais rápido. Deu para você entender isso? Quando a pessoa está perto de você conversando, você responde ela muito mais rápido. Mas aquela que está longe, você de vez em quando grita para ela, oh, e aí, tô bem, tô ok. Então é isso que acontece também com Deus. Quando você está perto de Deus, Deus conversa face a face com você e Ele te responde mais rápido. O Espírito Santo te responde mais rápido. Quando você está longe de Deus, o Senhor vai te responder,
quando a mensagem chegar até ele. E ele vai te responder e às vezes demora mais. Então isso também é para diferenciar aqueles que oram em jejum e buscam incansavelmente a presença do Senhor, daqueles que oram só de vez em quando, buscam só de vez em quando e acreditam que Deus tem que fazer um milagre por eles, da mesma forma que faz para aqueles que buscam mais, que estão mais perto. Gente, há sim essa diferença, não tem como eu mentir isso para vocês. Aqueles que são mais espirituais, vocês já notaram. Aqueles que são mais de oração, vocês também já notaram. Aqueles que estão mais perto de Deus, vocês já viram. Não precisa eu dizer isso para vocês, vocês sabem dessa diferença. Provavelmente essas pessoas estão jejuando, estão orando, estão buscando ali, estão fazendo o seu propósito valer a pena para com Deus. Pessoal, vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês com esse podcast de jejum e oração. Espero que vocês pratiquem, coloquem na vida de vocês e entendam de uma vez por todas que jejuar é importante e orar é muito mais ainda. Um grande abraço e até a próxima!